Muda aí, Josi, por favor. Então, a nossa equipe é formada por mim, Ana Ruth Felipe, Ariane Matos, Maria Jose e Roberta Paixão. Então, vamos falar um pouco sobre amamentação. Então, vamos iniciar falando sobre a importância do aleitamento exclusivo. Então, o leite materno, ele é um alimento completo. Ele possui todos os nutrientes essenciais que contribuem para o crescimento e o desenvolvimento do bebê. Ele também é importante para a maturação do trato gastrointestinal. O leite materno ele possui agentes anti-inflamatórios, enzimas digestivas, fatores antimicrobianos, vários tipos de hormônios, fatores de crescimento e anticorpos, principalmente, né? Então, ele é importante para o desenvolvimento crâniofacial do bebê. Por quê? Porque ele exercita, né, a musculatura, toda a musculatura orofacial, e isso vai ajudar tanto na respiração, quanto em todas as funções, né, do crescimento da mandíbula, ajuda no crescimento da mandíbula, no fortalecimento da língua, e nós sabemos que a língua é importante tanto na mastigação, quanto na deglutição e, posteriormente, na fala do bebê. Então, no aleitamento, na amamentação, né, todas essas estruturas estão sendo trabalhadas e fortalecidas para que exerça essa função de forma efetiva. Então, quando falamos em aleitamento exclusivo, eu quero dizer que o bebê não precisa de nenhum outro alimento até os 6 meses de vida, a não ser que seja prescrito pelo pediatra. Uma dúvida frequente das mães é: o meu bebê não precisa de água, nem mesmo quando está muito quente? Na verdade, não, ele não precisa, né? Porque se ele está sendo alimentado exclusivamente pelo leite materno, ele não precisa ingerir água, nem chás, nem suco, nem qualquer outro alimento. Por que isso? Porque na composição do leite materno, além de proteínas, carboidratos, minerais, vitaminas, ele possui uma quantidade de água que já supre essa necessidade hídrica do bebê. Então, ele é importante na proteção contra doenças como anemia, alergias, infecções, obesidade e intolerâncias. Pode mudar, Jesus. Então, quais são as vantagens do aleitamento materno, né? Antes de tudo, a criação de vínculo. Por quê? Porque quando a mãe alimenta seu filho, ele está bem próximo a ela, né? Então, isso permite que a criança visualize seu rosto, reconheça sua voz, sinta seu cheiro, o calor da mãe. Ele também ouve os batimentos cardíacos e a respiração da mãe. E isso é bastante familiar, pois ele já percebia tudo isso quando estava no útero. Então, essas sensações fazem com que o bebê se acalme, isso gera um bem-estar e contribui para o desenvolvimento emocional, além de vários outros sentidos que são aguçados nesse momento. Então, a partir desse momento, né, da amamentação, quando o bebê nasce e vai no peito, é o momento em que a criança começa a descobrir o outro, no caso, a mãe. Também, o leite materno, ele reduz em 50% o episódios de otite. Por que isso? Nós sabemos que na anatomia da tuba auditiva do bebê, ela é mais curta e mais horizontalizada. Então, isso acaba causando mais infecções. No caso, o leite materno, como nós já dissemos, ele é anti-inflamatório, antimicrobiano. Então, se ele cair na orelha média, não vai causar infecção. Mas já o leite de vaca, não, porque é um leite que já foi manipulado, ele passa por vários recipientes, então ele é mais suscetível a ocorrer infecções. Então, em termos econômicos, né, como que essa amamentação pode contribuir?
Bem, num país como o nosso, onde existem várias famílias de baixo poder aquisitivo, a amamentação gera uma economia importante para essas famílias. Por exemplo, as fórmulas utilizadas pelos bebês, elas não são baratas. Geralmente, as latas possuem 400 ou 800 gramas e costumam durar, em média, 5 ou 6 dias, mais ou menos. E geralmente custam entre 35 e 40 reais. Então, quando a gente vai fazer a conta no final do mês, é um gasto considerável para uma família de baixo custo. Então, quando essa família deixa de comprar essas fórmulas, ou então o leite em pó, né, no caso das crianças mais velhas, sobra mais dinheiro para comprar outros produtos de primeira necessidade. Outro fator importante é que a criança que é amamentada no peito, ela deixa de contrair várias doenças. Então, consequentemente, sofre menos hospitalizações e isso gera economia aos cofres públicos. A amamentação também é muito importante para a saúde da mãe, já que ela favorece a volta do útero ao tamanho normal, ajuda a eliminar as gorduras acumuladas durante a gravidez, reduz a incidência de câncer de mama e de ovário, protege contra doenças cardiovasculares e metabólicas. Pode mudar, Júlia. Então, sugar é um ato reflexo que o bebê faz desde o útero. Então, com 34 semanas de gestação, o bebê ele já possui o reflexo de sucção, deglutição, coordenada com a respiração. Mas o sucesso da amamentação, além de depender das boas condições físicas da mãe e do bebê, é um ato que exige uma troca de aprendizagem entre a mãe e o bebê. Então, amamentar não é fácil, como muita gente pensa, e muitas vezes essas mães precisam de um apoio profissional, né, para que a amamentação ocorra de forma efetiva e evite o desmame precoce. Então, uma sucção eficaz permite ganho de peso, crescimento e desenvolvimento adequado. Pode mudar. Então, na hora da amamentação, nós devemos observar a postura da mãe e a postura do bebê. Então, antes de mais nada, essa mãe deve procurar um local tranquilo, silencioso, né, onde ela possa oferecer este seio. Ela pode estar sentada ou recostada, ou até mesmo deitada. Então, eu costumo dizer que a melhor postura é aquela em que ela se sente mais confortável, né? De preferência com as costas e braços e pés apoiados, como a gente vê aí na imagem, né? Para evitar sobrecarga na coluna e evitar dores futuras, não? Então, a mãe pode utilizar uma almofada de amamentação, ou até mesmo uma almofada comum, ou utilizar um cobertor enrolado, né, para servir de apoio. Agora, com relação ao bebê, essa postura é muito importante para que ocorra a pega correta. Então, como é que seria essa postura? A cabeça ela deve estar alinhada ao tronco, as mãos em direção à linha média, a barriga do bebê deve estar voltada com o corpo para a mãe, né? O queixo tocando a mama. Preferencialmente, o bebê deverá ser conduzido ao seio com a mãe sustentando na região cervical do bebê, porque geralmente o que a gente vê a mãe fazer? Ela segura o seio e debruça sobre o bebê para oferecer o seio. Na verdade, deve ser o contrário, né? Ela deve segurar na cervical do bebê, né? Na cabecinha, e trazer ele até o seio. Pode mudar, gente. Então, o ponto-chave da pega adequada. Como deve ser essa pega adequada? Então, para promover uma pega correta, o bebê deverá estar em estado de alerta. Então, nunca devemos oferecer o seio a um bebê que está dormindo ou sonolento e nem mesmo chorando. Então, se o bebê apresentar choro na hora da amamentação, a mãe deverá primeiro, antes de tudo, né, acalmá-lo. É... Uma coisa assim importante porque com o tempo, né, a mãe começa a perceber o choro do bebê, que
o que quer dizer o choro do bebê. Então, é importante que ela reconheça isso e não deixe ele chegar no extremo da fome, porque aí vai acarretar problemas na pega, principalmente, entendeu? Porque o bebê vai ficar agitado e aí ela não consegue dar uma pega correta por isso. Então, ela deve conduzir o bebê até o seio, né? Como eu já falei, com uma das mãos apoiando a cervical e com a outra deverá sustentar a mama. Então, o que ela faz? Para estimular o reflexo de busca, né? Então, a mãe ela deve encostar o mamilo em uma das laterais da boca do bebê. Então, com isso, ele vai lateralizar para o lado do estímulo, ele vai abrir a boca. Então, ela deve apontar esse mamilo em direção ao nariz, fazendo com que o mamilo entre na boca de cima para baixo, de cima para baixo. Então, fazendo com que os lábios inferior e superior eles fiquem evertidos, né? Que é a famosa boquinha de peixe. A gente pode ver aí na imagem. Podemos observar, né, que a auréola fica mais visível na parte de cima do que de baixo. E o queixo deve estar encostado na mama e o nariz, ó, liberado para que ele possa respirar. Pode trocar, Júlio. Então, aqui nós vemos uma imagem de pega ineficiente, uma pega eficiente. Nessa primeira imagem, né, fica claro que o bebê não está com abertura de boca adequada, ele está bem afastado do seio. Podemos observar também que o queixo não está apoiado no seio e ele suga apenas o mamilo e não abocanha toda a areola, tá vendo? Então, essa postura leva a uma extração ineficiente de leite e fissuras e dor. Então, amamentar não é para causar dor. Então, isso acaba acarretando desmame precoce. Já nessa outra imagem, podemos ver que o bebê está bem próximo à mãe, o queixo apoiado na mama, a abertura de boca está adequada, né? A boquinha de peixe, o nariz está livre para respirar. Então, está tudo adequado aí. Então, dificilmente essa mãe terá problemas durante o aleitamento. Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Roberta Paixão e eu vou dar continuidade à nossa apresentação, iniciando com a importância da amamentação sob livre demanda. Gente, a livre demanda institui que essa criança seja amamentada sem horário controlado ou tempo de permanência na mama. Então, a mãe pode se perguntar, né, como que ela vai saber a hora de dar a mama para o filho? O principal indicativo é o sinal de fome que o próprio neonato vai emitir, né? Então, ele vai emitir sinais, como, por exemplo, abrir a boca, esticar a língua, ele vai virar a cabeça para procurar a mama. Então, não é necessário estipular um horário fixo para ordenhar, muito menos controlar o tempo que esse bebê vai ficar na mama, certo? Pode passar, por favor, Josi. Então, nós temos as fases do leite materno, que são 3. Na primeira fase, nós temos o colostro, né? Esse é o primeiro leite produzido pela mãe, entre o primeiro e o 5º dia pós-parto. É um líquido, assim, meio transparente, sabe? E amarelado. E ele é rico em proteínas. Já a segunda fase tem o leite de transição, né, que há um aumento na quantidade do leite, a mãe produz muito mais, do 6º ao 15º dia pós-parto. Né? É um leite mais rico em gorduras, em nutrientes, que contribui para o crescimento e desenvolvimento desse bebê. Muito importante. E a terceira fase é o leite maduro, né, a última fase. Ele vai alimentar a criança do 15º dia em diante. Então, ele contém todos os nutrientes necessários para esse desenvolvimento cognitivo, físico da criança. Lembrando que a OMS recomenda que o aleitamento exclusivo seja feito até os 6 meses de vida da criança, mas que pode ser estendido até os 2 anos ou mais. Mas aí chega uma questão importante, gente, que é lembrar das condições de cada mãe. São condições individuais e que abrangem diversas áreas da vida. Certo? Pode passar, por favor.
Temos também as fases do aleitamento materno. Gente, pra gente assim, que ainda não é mãe, temos algumas mães na turma e as convidadas, para quem não é ainda, pode parecer um pouco assustador, mas o bebê, no primeiro mês de vida, ele pode mamar de 8 a 12 vezes por dia. Então, é um número grande, né? E, gente, é importante que essas mães tenham essas informações durante a gestação, durante o pré-natal, porque muitas delas têm uma interpretação errada dessa necessidade do bebê, né? Daí acham que o aleitamento exclusivo não está sendo suficiente, né? Que pode ser um sinal de fome. Toda vez o bebê, várias vezes por dia, né? Demonstrar aqueles sinais que eu falei anteriormente. Então, ela pode achar que pode ser causada por um leite fraco, ou que é por pouco leite. E isso resulta em quê? Numa introdução precoce e desnecessária de complementos, né? Então, essa ordenha não pode ter um tempo fixo tabelado, gente. O bebê, ele precisa de um tempo individual para secar a mama e se sentir saciado. Próximo slide, por favor. E aí essas mães se perguntam, e aí, Roberta? O bebê vai mamar de 8 a 12 vezes por dia, como que eu vou ter leite suficiente? Gente, a produção de leite, ela é diretamente proporcional ao estímulo. Ou seja, olha, quando a criança ela suga ou quando a mãe ordenha a mama, é estimulado um complexo mamilo-alveolar, que envia até a hipófise anterior uma ordem. E aí lança na corrente sanguínea da mãe, né, a prolactina, que é responsável pela síntese, né, uma produção de leite nos alvéolos. Então, gente, acaba sendo um processo, um ciclo, né? E outro fator importante também é a retirada frequente de leite da mama, que acaba sendo outra estimulação para esse ciclo que eu falei no slide anterior. Pode passar, por favor. Obrigada. Então, gente, os riscos da alimentação artificial e do uso de mamadeiras, bicos e chupetas. A gente já sabe, né, de falar. Hoje em dia tem até uma informação muito maior sobre isso. Passa na TV, passa na internet, né? É mostrado, divulgado na internet, na verdade, nas redes sociais, né? Sobre essa questão prejudicial no uso da chupeta. Mas a gente sabe também que muitas mães, muitos pais, muitas vós, cuidadores, introduzem esses objetos para fazer com que a criança fique quieta, para saciar naquele momento que não pode ordenhar, ou que quer que a criança pare de chorar, enfim. Só que podem trazer muitos riscos, né, essa introdução. Por exemplo, o uso de chupetas pode trazer menor frequência na hora de mamar. E aí que está o ponto. A gente vai fazer o quê? Essa estimulação menor no peito da mãe vai interferir na produção de leite e, consequentemente, vai levar a um desmame precoce, trazendo também aquele slide que eu mostrei, do ciclo, certo? Da estimulação que não vai ser feita, certo? Aí não vai mandar para a hipófise, enfim. Além disso, gente, o uso de chupetas e mamadeiras podem ser nocivos para a criança, né? Quando não é higienizada bem, por exemplo, a criança está ali chupando, a mãe não está vendo, o pai não está vendo, e faz o quê? A chupeta cai no chão, a criança vai e coloca na boca. Ou então a chupeta cai na areia, passa na roupa e volta na boca. Então pode ter um alto índice de transmissão de bactéria, de infecção, certo? E obrigada, gente. A alimentação, gente, com leite artificial, podem trazer sérios riscos para a saúde do bebê. Então, aí a gente está falando de diversas dinâmicas que já conversamos aqui durante a apresentação. Que, no caso, seria aquela falta de informação, da mãe ter que introduzir por achar que a alimentação exclusiva não está sendo suficiente, de achar que tem pouco leite, ou que por o bebê chorar várias vezes pedindo a mama naquele primeiro mês de vida, ele vai estar sendo mal alimentado, enfim. Só que essa introdução vai trazer riscos para a saúde desse bebê, né? Como, por exemplo, o risco de gastroenterites agudas,
riscos de otites, como Ana Ruth falou, infecção respiratória, pode desenvolver asma, dermatites atópicas, doenças inflamatórias do intestino, riscos aumentados de desenvolver leucemias agudas, enfim. Então, gente, aliás, pode voltar, por favor, Josi. É isso, gente. A gente tem que perceber que o aleitamento materno, ele é suficiente, o aleitamento materno é necessário, ele garante todos os nutrientes que a criança precisa para esse desenvolvimento, né? Também podemos ver que o uso da chupeta é prejudicial, o da mamadeira é prejudicial, e o leite artificial, ele traz vários riscos. Então, qual seria a palavra-chave? A palavra-chave para uma gestante, para uma mãe, né, no pós-parto, é a informação, é muita leitura, é ali no Instagram, seguir páginas que falem sobre o aleitamento materno, sua importância, é conversar com outras mães, trazer tudo que foi indicado pelo pediatra e outros profissionais da área da saúde também. E a gente também, enquanto estudantes e futuramente profissionais, não deixar, né, de passar essas informações tão importantes que podem interferir nesse desenvolvimento de uma criança. Pode passar, por favor. Aqui nossas referências. Nós queremos fazer um agradecimento especial para a nossa madrinha, né, a fonoaudióloga Gabriele Gonçalves, por essa assistência, essa disponibilidade, por corrigir, por dar pontos importantes para a gente construir esse trabalho. Então, um agradecimento especial a ela. Pode passar, por favor. E um agradecimento a vocês que estão nessa sexta-feira à tarde nos assistindo, aprendendo um pouco mais sobre assuntos tão importantes e tão interessantes, não só para nós, estudantes, né, e futuros profissionais, mas enquanto pessoas, né, inseridos na sociedade. Muito obrigada, gente. Muito bem, Roberta. Só vou pedir para você deixar só o primeiro slide para a gente abrir para a discussão, tá bom? Depois a gente fecha tudo aqui. Certo. Josi? A capinha de apresentação, o slide, o contracapa, na verdade. Bom, então ela arruma aqui. Eu quero também parabenizar a equipe pela ação. Gostei bastante do tema. É um tema que eu não atuo, né? Já tem um bom tempo que eu não atuo sobre né? Mas quando eu falo em atuação, estou me referindo à questão mesmo de estudar, de estar muito por dentro da teoria, né? E esse tema, né? O interessante é que é um tema a complementar o tema anterior. Embora o foco, né? Do conteúdo que foi trazido aqui para a gente foi um conteúdo mais abrangente, mas quando a gente pensa em amamentação, a gente tem que pensar em vários fatores relacionados ao desenvolvimento da criança, né? A amamentação é uma etapa extremamente fundamental para o desenvolvimento. E quando eu falo que ele complementa o outro, o sistema auditivo, ele necessita desse componente da amamentação para se desenvolver. Não no aspecto de nutrição, né, que também é importantíssimo isso, mas também no aspecto do momento do contato da mãe e do filho, né, aquele processo no qual a mãe começa a estimular inconscientemente o processamento auditivo da criança, aquela vozinha materna que quando ela faz as melodias modula a voz, e isso dá para a criança uma estimulação, uma discriminação de intensidade, né, entonação, sem contar também que o processo correto da maturação, ele está relacionado com a saúde auditiva, porque evita também a questão de infecções oportunas, né, e dentre elas a otite, né, que é algo que é muito recorrente quando a amamentação é realizada de forma errada. Roberto não conseguiu não foi? Acho que ela caiu. Eu tô compartilhando, vocês estão visualizando? Não apareceu para mim, não. Certo? Então, assim, eu acho que foram temas muito bem pensados e parabenizo a equipe também pela proposta.
Quero dizer que não fui eu que desenvolvi o tema, na verdade o tema ficou em aberto e as alunas que se propuseram dentro da temática central, né, trazer esse tema, e eu achei que foi uma boa escolha, tá? Vou abrir agora espaço para que vocês tragam suas dúvidas, façam perguntas, tragam também alguma vivência prática, tá bom? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém falou alguma coisa no chat, Josi? Não, no momento não. Só parabenizando. Certo. Gente, o espaço está aberto para a gente tirar dúvidas aqui, tá bom? Não serei eu que irá tirar dúvida de vocês, mas as nossas especialistas na parte de amamentação. Então, se ninguém disse nada, é porque todo mundo entendeu, né? Ninguém tem nenhuma dúvida. E eu vou declarar, então, essa atividade, essa apresentação de hoje fechada, certo? E eu informo a quem está aqui, a quem está presente, que essas aulas elas ficarão disponíveis no YouTube, né? Para acesso futuro, né? Que tiver interesse em rever as aulas ou durante algum momento da vida, tirar alguma dúvida, utilizar isso como material de consulta, vai estar lá disponível na plataforma online lá do YouTube. Eu não sei a data que as meninas estão programando para fazer isso. Vocês podem passar para a gente essas informações? Carol, Maria Jose, Roberta, Kaique. E aí, qual é a programação? Vamos lá? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, Carol. Vou parar a gravação, viu? Tá, pode parar. A gente não tinha discutido ainda sobre quando as datas estariam disponíveis, mas a gente